dar início ao nosso culto com o Salmo 4, versículo 4. Santinha. Esqueci do nome da casa. Não. Vem pra cá, irmã. Não vem meu braço. Tá? Pode entrar. Entra aqui, irmã. Amém, irmãos? Vamos chegando, irmã. Que isso? Paz. Paz para todos. Amém? Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequei. Falei com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalte sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que o tempo em que multiplicarão o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, para glorificar o teu santo nome, Jesus. Pai, primeiramente eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha de encontro com os nossos corações aqui, meu Pai. Que o Senhor envia anjos aqui no nosso meio, Jesus. Que o Senhor cerque este lugar com muralhas de fogo, Espírito Santo. Para que não venha, Espírito Santo, nenhum inimigo tentar roubar, Senhor, aquilo, meu Pai, de lindo que o Senhor tem na nossa vida, Pai. Pai, obrigado, Espírito Santo, porque eu sei, Pai, que antes de marcar o Senhor já sabia, Pai, que esse culto seria, meu Pai, dado a Ti, Senhor, na minha casa. Senhor, obrigado, Espírito Santo, pela tua glória sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por ter nos sustentado, dando-nos graça, Pai. Nos livrando de todo o mal, de toda a armadilha de Satanás, Pai, que se levantou contra nossas vidas. Oh, Xurecantaramanaya, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos levantado, Senhor, a cada dia com unção, Pai, para fazer a tua obra. Senhor, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha, Espírito Santo, com um agir sobrenatural sobre este lugar. Que o Senhor toca no coração, Pai, de cada um que está aqui precisando da tua palavra. Pai, cai, meu Pai, por terra todo o meu eu, Senhor. Cai por terra, meu Pai, tudo aquilo que não pertence a Ti. Que o Senhor usa, Pai, a vida do pregador essa noite para falar, meu Pai, no coração de cada um que está aqui, Pai. Oh, Pai, eu glorifico, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, Pai. Um Deus que tudo pode, Pai. Então eu te peço, Espírito Santo, toca no coração de cada um que está aqui, Pai. Toca no coração de cada um, Pai. E que a gente glorifique o Teu nome a cada dia. Que cai por terra, Pai, toda vaidade sobre a nossa vida, toda mentira, Pai. Tudo aquilo que não pertence a Ti, Espírito Santo, Senhor, cai por terra. Oh, Pai, toda língua, Senhor, que se levanta, Pai, contra nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, cair por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor conhece, Pai, antes do nosso agir, Pai, antes do nosso fazer, Espírito Santo. Oh, Pai, como o inimigo se levanta contra nossas vidas, Senhor. Só que o Senhor é um Deus de poder, um Deus que tudo pode. E que o Senhor vai quebrando as correntes, Senhor. Vai quebrando, Senhor, no cativeiro todos os inimigos, Pai. Oh, Xurecantaramanaya, Senhor. Venha habitar aqui no nosso meio, Senhor. Venha mostrar, Espírito Santo, a Tua palavra aqui, Senhor, que seja usada aqui nesta noite, Pai, para falar nos nossos corações, Pai. Oh, Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Espírito Santo. Perto quero estar.
eu me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas cego, seu amigo eu me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, formoso é sua face, eu quero ver, pois quando está neste lugar, sua graça invade mim. Senhor, formoso é sua face, eu quero ver, pois quando está neste lugar, sua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou, vem cá brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou, pois quando está resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Não há Deus maior.
te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Santo e Poderoso, te louvamos, ó Deus, por este período inicial, ó Deus, de louvor na tua presença. Obrigado, Senhor. Pai, esperamos que o nosso louvor possa realmente ter chego diante do teu trono de justiça e de equidade. Sim, meu Ó Deus, Deus. assim como sobe, ó Deus querido, sobre as nuvens o aroma suave, as tuas narinas. Senhor, perdoa os nossos pecados. Nesse momento, prepara os nossos corações para ouvir a tua voz. Ó Deus, nós precisamos de ti, assim como o Senhor mudou totalmente a circunstância do caráter da vida de Zaqueu, Senhor. Nós declaramos essa noite que nós precisamos ser a cada dia transformado e renovado, ó Deus querido, Verdade, Senhor. as nossas vidas diante da tua presença. Oh, glória a E Deus. sabemos, ó Deus, que esta palavra ela tem que ser luz para os nossos olhos, ó Deus, e lâmpada para os nossos pés. Por isso venha falar com cada um aqui nesta noite, segundo a necessidade de cada coração, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Melhor lugar para ficar aqui, né? Queria saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que realmente é uma alegria novamente estar ministrando na noite de hoje. Quero louvar a vida do nosso Deus pela a vida do pastor Luiz, da pastora Marilza, que estão hoje no Rio de Janeiro, tiraram o seu momento de descanso familiar. E antes de ler a palavra, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Eu já levantei pela manhã, ontem eu meditei sobre a palavra que eu tinha compromisso hoje já assumido anteriormente, do pastor designar, e pedir para que realmente se eu podia estar aqui, e é com grande alegria, com prazer, que eu tenho prazer em várias coisas, mas poder falar do amor de Deus é algo sublime sobre a minha vida, né? Primeiramente pela circunstância que Deus me tirou, do que Deus está fazendo com o meu ministério, do que Deus tem acrescentado na minha vida, da minha família, do meu filho, dos meus pais, de toda a minha parentela. Isso é promessa para a nossa vida, né? Que a gente, quando converte o Evangelho, existe uma promessa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu não sei a circunstância com que cada um chegou aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela realmente é magnífica. Pena que muitas vezes nós deixamos de receber bênçãos nas nossas vidas, de direção, por falta de meditar na palavra. E ontem e hoje, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, de várias que eu senti no meu coração de ministrar. O Senhor está falando aqui sobre tempo, sobre preparação. Eu conversei com o Fábio hoje de manhã, era 7h20 da manhã, ele tinha me mandado uma mensagem no WhatsApp. Conversamos, eu estava esperando uma pessoa de São José do Rio Preto chegar aqui. E antes dessa pessoa chegar, nós conversamos aproximadamente meia hora, 40 minutos no telefone. A pessoa chegou, eu pedi licença, depois não consegui retornar a ligação. Eu fui para São José, eu fui para Guapiaçu, fui para Olímpia. E
mais ou menos depois de umas 2 horas que eu tinha falado com ele, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. E no final eu vou ler para os irmãos o conteúdo, mas eu vou falar mais ou menos por cima, porque o telefone está aqui conectado para gravar, para a gente poder também usar a internet, que é um meio que o Senhor usou de comunicação, né? Poder propagar também as boas novas do Senhor através da tecnologia. Nos últimos tempos tem sido usado para outras coisas que não glorificam e que não exaltam o nome do nosso Deus. Então nós temos que fazer bom uso e dar bom testemunho também dessa capacidade que o Senhor deixou ao homem de se comunicar a tempo real hoje em qualquer parte do mundo, né? E a palavra, ela surte o seu efeito. A pessoa que ouvir, sentir no seu coração, eu posso falar com testemunho de quantas vezes o Senhor falou comigo na madrugada, escutando pregações de pastores na televisão. Mas é mais ou menos assim, a minha mensagem, depois eu vou ler o conteúdo exato. Nos Estados Unidos, agora recentemente, foi lançada uma lei a nível nacional pelo atual presidente Barack Obama, que é um projeto que ele está vinculado à questão da saúde, que é a implantação do microchip. Ele tem um nome científico que eu não ligo, eu não lembro agora, na testa das pessoas ou na parte superior da mão, que seria essa aqui. E realmente naquela mensagem, quando o Fábio me mandou, e ali exortando para que nós propagássemos essa verdade, para que as pessoas que têm passado desapercebido pelas coisas que têm acontecido no mundo. Nós pegamos um país que é o celeiro do protestantismo no mundo, é o país que mais financiou, junto com a Inglaterra, o investimento no reino dos céus, e por lá está começando a se cumprir a palavra do Senhor, realmente sobre a questão da nova era, sobre a manifestação do número da besta. Então a gente tem que estar atento, não pesquisar somente aquilo que nos interessa, que vem primeiramente satisfazer o nosso ego pessoal, né? Então, quando eu li aquela mensagem, eu entendi por que o Senhor me trouxe uma palavra que é uma palavra de chamamento para a igreja, é uma palavra que realmente ela fala profundamente aos nossos corações. E em seguida, que o Fábio me mandou essa mensagem, eu pude realmente perceber o porquê que o Espírito Santo incomodou. Eu tinha uma outra palavra para falar sobre a ação do Espírito Santo, que era algo que eu já vinha preparando para falar com os irmãos, assim que Deus me desse a oportunidade de poder ministrar a palavra dele novamente, né? Mas, quando eu li essa mensagem, o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração, né? E foi me dando condições de discerni-lo. E a confirmação dessa palavra veio quando eu recebi essa mensagem do WhatsApp do Fábio, que depois eu vou ler para os irmãos. Eu queria convidar aquele que trouxe a sua palavra, sua Bíblia, para que abrissem junto comigo no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 25. Amém? Opa, tem problema, irmã Carla? Tranquilo aí agora? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 25. 1:25, tá, perdão. Amém? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos pobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Queria nesse momento pedir para que os irmãos fechassem os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, graça e misericórdia,
aqui nós estamos diante da Tua doce presença. Sim, meu Deus. Pai, te louvamos por esta noite. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, por falar ao nosso coração. Senhor, e nessa noite nós nos esvaziamos, ó Deus querido, de todo o nosso eu, de todo o nosso conhecimento, que foi o Senhor mesmo que nos deste, Pai. A Tua palavra, Deus, diz que nós somos, ó Pai querido, a suprema criação do Senhor. Pai, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para os rios, para os mares, para os cumes, para os montes, ó Deus, para o horizonte, nós podemos contemplar a formosura, ó Deus querida, do Teu poder, ó Deus, a grandeza da Tua criação. E mesmo assim, Senhor, o Senhor nos refere como criação máxima da Tua obra, Pai. Pai, nós sabemos que a natureza, ela Te louva, ela Te exalta. Que os passarinhos pela manhã, ó Deus querido, no amanhecer, ó Deus querido, eles Te glorificam. E nós, ó Pai, mesmo, ó Deus querido, na nossa pequenez, na nossa falência, ó Deus, na nossa infidelidade, o Senhor, de sobremaneira, faz várias referências, ó Deus, à supremacia da Tua criação, que é o homem, Pai. Homem este que no mundo de hoje tem trazido tantas aflições, ó Pai, tem levado, ó Deus querido, tanto ódio, tem plantado tanta guerra, ó Deus, tanta individualidade. Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos oferecer. Pai, se o coração, ó Deus querido, não nascer de novo, ó Deus, pelo Teu amor. A palavra diz que ele é corrupto por natureza. Pai, desde o passado o Senhor planejava para nós uma vida eterna, ó Deus querido, uma vida, ó Pai, de alegria, de amor, onde não teria ranger de dentes, ó Deus, onde não teria tristeza. Mas o homem, mais uma vez, ó Deus querido, pela desobediência pecou. E coube ao Senhor, aprove ao Senhor a nos dar a segunda oportunidade, através do sacrifício da cruz. E nos enviaste o Teu único Filho, o Teu unigênito, ó Deus, para morrer na cruz do Calvário e suportar, ó Deus querido, os nossos pecados, as nossas aflições, as nossas dores, as nossas paixões, ó Pai querido. Ele foi transportado de um reino de poder e glória. Ó Deus, o Verbo se fez carne, habitou, veio fielmente, cumpriu e obedeceu, ó Deus querido, os Teus desígnios, ó Pai. Senhor, nós sabemos que mesmo na nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode renunciar a si mesmo. Pai, eu pude perceber a experiência desses dias, ó, na Tua presença, e quando o Senhor me levou a entender esta palavra, foi algo sobrenatural. E agora, Senhor, esteja a me usar 100%. Eu me coloco, Senhor, 100% aos Seus pés, ó Deus, assim como Isaías, ó Deus, mesmo com lábios torpes, ó Deus, lábios impuros, pôde ver a Tua face. Puderam ali, Senhor, naquela visão magnífica, ver os Teus anjos Te adorando, ver a Tua presença. E o Senhor levantou, ó Deus, Isaías, e Isaías disse: Senhor, a quem enviar? Envia a mim, eis-me aqui, Senhor. E eu me coloco, Senhor, na mesma postura de Isaías. Eis-me aqui. Quero ser usado, ó Deus querido, como boca de Deus nessa noite. Por isso eu me esvazio. Eu reconheço que sem Ti, sem, ó Deus querido, a ação do Teu Espírito Santo, nada teria de bom a oferecer, Senhor. Por isso sela neste momento, ó Deus, este lugar que já se faz casa de oração. Pai, que os Teus anjos, guerreiros e valorosos, estejam a guardar esta casa. Cerca, ó Deus querido, este lugar, ó Pai, que agora a partir desse momento, ó Deus, temos que desatar as sandálias dos nossos pés, porque este lugar é santo, porque aqui estamos diante da Tua santa presença. Cerca este lugar com muralhas de fogo intransponíveis, ó Deus. Toda ave de rapina, ó
ó Deus querido, tudo aquilo que vem para desligar a nossa atenção, ó Deus, o nosso intelecto, para roubar a Tua palavra, toda ação contrária, ó Deus querido, às ações do Teu Espírito Santo, no nome santo e poderoso de Jesus, eu determino que bata em retirada, que o Senhor leva cativo, ó Deus querido, e armazena no lugar que aprove, ó Deus querido, ao Senhor aprender. Pai, prepara o nosso coração, que possamos realmente receber a Tua palavra, os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir, a nossa mente para discernir, e que a ação do Teu Espírito Santo venha fazer rema sobre as nossas vidas, ó Pai. Assim nós louvamos e Te agradecemos desde já pela Tua vitória, em nome de Jesus, amém. Oh, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, como é bom estar na presença de Deus, né? Queria confessar para os irmãos que quando eu cheguei aqui, pude perceber um pouco a aflição da Ana, porque quando nós abrimos a porta da nossa casa para ser ministrada a obra de Deus, nós queremos compartilhar, dividir, receber na nossa casa os nossos irmãos, que realmente é uma única família por Cristo Jesus. E eu percebi que a Ana estava com o coração entristecido, um pouco preocupada, mas a palavra de Deus, ela diz que para que Jesus que morreu na cruz esteja presente, basta que 2 pessoas estejam orando em nome dele. Então quero dizer para você, não se preocupar com números, não se preocupar com quantidade. Nós demos a palavra e a própria palavra diz que são poucos. São poucas pessoas que realmente têm o valor e colocam o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Nós sabemos que nós temos irmãos que estão na praia, que também estão se confraternizando. Tem a Nega, o Agnaldo, que sempre está presente nos cultos. Graças a Deus, hoje a Nega me ligou, o pai dela já saiu da UTI, está no quarto. Ela foi para lá. E nós não devemos nos preocupar, porque cada um que está aqui não veio por coincidência, porque diante da presença de Deus não existe coincidência. Deus preparou essa noite, essa casa, cada um que está aqui, que realmente Ele tem algo sobrenatural para falar aos nossos corações. Amém. Irmãos, e não há outra maneira para que nós possamos realmente viver o melhor de Deus nas nossas vidas, se nós não vivermos a essência da Sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, que o mundo aí fora prega, que foi escrito por mão de homens, que realmente foi, mas foram escritas por mão de homens, inspirado por Deus, tal qual Isaías, que há 700 anos antes da vinda de Cristo já profetizava o Cordeiro Santo, imaculado. E a palavra de Deus se cumpriu. O mundo aí fora tenta tirar a nossa atenção. Quando Deus levanta homens e mulheres para falar a obra, o diabo se levanta vielmente para tentar, com o nosso achismo, com as nossas teorias, com a nossa evolução, de dizer para você a cada dia: olha, 2 vezes por semana que você for na igreja é suficiente. Olha, você vai sentar para almoçar com a tua família? Não tem problema se os seus filhos ficam lá vendo televisão. A hora da refeição é um momento sagrado. Nós temos que reunir a nossa família e ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Porque mesmo amanhã, quando ela se tornar anciã, de conhecimento, madura, ela pode se desviar, mas ela vai voltar. Porque quem conhece a palavra de Deus teme a Deus. Porque cada palavra que está escrito aqui, eu posso desafiar. Qualquer parte da sua vida, seja ela espiritual, seja ela material, seja ela sentimental, ou seja ela social, que a palavra de Deus não tem uma resposta. E nós temos que viver essa verdade. E quando eu recebi a mensagem no WhatsApp do Fábio, que depois quando eu ler o texto original, vocês poderão entender o que isso despertou no meu coração.
é que realmente Jesus está à porta. Eu quero dizer algo para você que está aqui essa noite. Deus, Ele não depende absolutamente de nada de nós. São duas colocações que nós precisamos entender: a dependência e a precisão de Deus. Só que Deus precisa da minha vida, da sua vida, para fazer a obra. Os anjos clamaram no céu que queria descer na terra para pregar a palavra de Deus. E a igreja tem vivido nos últimos dias, o povo de Deus tem vivido nos últimos dias um esfriamento. Esfriamento esse que pode ser ocasionado por várias situações. Primeiro, a concupiscência do mundo, os prazeres do mundo. As pessoas vêm diante da presença de Deus, buscam a presença de Deus, recebem a graça, Deus abençoa, prospera, esquece de Deus e vai viver o seu tempo. Mas o que Deus quer chamar a nossa atenção nessa noite é para dizer uma coisa simples. Eu confesso para os irmãos que eu já tinha lido esse texto algumas vezes e não tinha enxergado, porque não era o tempo de Deus ainda para a minha vida, a profundidade com que isso quer dizer para os dias de hoje. É uma palavra, como fala o pastor Luiz, que se você realmente só ficar preso à leitura da palavra, ela já é suficiente para que possamos realmente entender a grandeza da sua ação para a minha vida, para a sua vida. Mas o que eu quero dizer para você nesse momento é que Deus está à procura de pessoas. Eu quero que você olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: Deus está à procura de pessoas. Deus está à procura de pessoas. E a palavra de Deus, essa noite, para mim e para você, ela vem para quebrar um paradigma do nosso conceito humano. Porque a palavra de Deus aqui, que nós acabamos de ler em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 ao 29, Deus está à procura de homens e de homens comuns. Diga para o seu irmão: Deus está à procura de homens e mulheres comuns. Deus está à procura de homens e mulheres comuns. Amém, Jesus. Meus queridos, Deus, aleluia, Jesus. Muitos de nós aqui, e eu já vivi isso, e isso realmente foi plantado talvez no meu coração e na minha mente, pelas artimanhas que o diabo tem. Porque a palavra de Deus, ela diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O matar, o roubar e o destruir, ele tem vários sentidos. Não é só o sentido físico, material. Matar a sua vida espiritual, roubar a sua vida espiritual e destruir a sua vida espiritual. Matar no que sentido? Se você entrar hoje no Google e digitar qual é a doença que mais tem afligido e matado as pessoas na humanidade, primeiro é a doença do coração. Segundo, é a depressão. E terceiro, é o diabetes. Então o diabo, ele usa de vários artifícios para tentar reduzir a sua capacidade de viver o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus, ela é excelência sobre a nossa vida, quando lida, entendida e vivenciada e praticada. Irmãos, eu quero dizer algo muito profundo para vocês aqui essa noite. Uma das maiores mentiras que
que o diabo prega através da vida de muitos líderes na atualidade é que para fazer o reino de Deus, a pessoa precisa ter currículo. Nós acreditamos que Deus só trata e procura pessoas talentosas, famosas, os melhores. E a referência dessa carta à igreja de Coríntio, escrita pelo apóstolo Paulo, que é uma das figuras bíblicas que eu mais admiro, porque Paulo, ele revolucionou a história do cristianismo. Paulo foi um homem que foi educado desde os seus 7 anos de idade pela lei judaica. Seu ensinador, Gamaliel, era um dos homens mais cultos naquela época, um dos homens mais respeitados na sinagoga. E por essa razão, pelo tradicionalismo, pelo ensinamento que muitas vezes nós somos levados a ter pela nossa família, isso não é escolha, irmãos. Nós não escolhemos a família onde nós vamos nascer, a cultura que nós vamos viver. E com Paulo foi assim. Paulo foi o perseguidor sanguinário dos primeiros apóstolos de Jesus. Só que certa feita, quando Paulo estava indo para o caminho de Damasco, e ali era para armar uma cilada e pegar os apóstolos que vinham por aquele caminho para levar preso, além de tudo isso, dele ser um judeu, ter sido criado sobre a lei mosaica, sobre o judaísmo, ele era uma autoridade constituída e ele tinha algumas atribuições no Império Romano. Por isso, ele exercia a função de um tenente, que na nossa época nós vivemos, tem até uma música que fala sobre o tenente da captura. Ele foi um homem que viveu aquela lei que pregava que o Messias, e que vivem até hoje à espera do verdadeiro Messias. Porque a palavra de Deus, ela também nos revela que Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Por quê? Porque o povo judeu esperava que viesse um rei poderoso, um rei abastado, que viesse do sul, não do norte. Jesus nasceu na menor província de Jerusalém, em Belém. O que poderia nascer de Belém? Como poderia nascer um rei de um país que nasceu numa manjedoura? Por isso o povo judeu aguarda até hoje a vinda de Cristo. E essa será a segunda volta de Jesus, realmente para buscar. Mas Paulo, ele teve um encontro real com o Senhor. E eu quero dizer para você, você já teve um encontro real com Deus. E nesse encontro real resplandeceu a luz de Cristo sobre aquela visão, de tal forma era a claridade de Jesus, que é a luz da nossa vida, sobre a vida de Paulo, que ele ficou por 3 dias sem visão. E Deus usou Ananias, que orou, Paulo retomou a visão. E a partir desse momento, a vida de Paulo mudou completamente a história. Talvez seja ele um dos apóstolos mais importantes do cristianismo. Um homem que descreveu, como nenhum outro, a natureza de Cristo para mim e para a sua vida como Redentor. Foi o homem que contrariou aquilo que a lei mosaica ensinava, que ele aprendeu desde os seus 7 anos, fez as melhores universidades, tinha os maiores currículos, os maiores diplomas na sua mão, que aquela época podia reconhecer, e que pregava que a salvação era pela obra e não era pela fé. Ele descreveu a salvação pela fé.
Ele falou sobre os dons do Espírito Santo, da perseverança, e nessa época que ele estava escrevendo aqui, porque o povo se sentia oprimido, se sentia incapacitado. E eu quero dizer para você nessa noite, que ele está à procura de pessoas comuns. E ele está à procura de pessoas comuns para fazer no presente o que ele fez no passado. Quero dizer para você que eu não estou trazendo nenhuma palavra que não seja aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Que nesse texto não tem nada da minha teoria, da minha visão. Eu estou transferindo para os irmãos aquilo que o Espírito Santo está me usando para falar nessa noite. Ela está aqui. E eu vou provar para você nessa noite o que eu estou dizendo. Quando Deus chamou a Moisés para fazer algo extraordinário, Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo do cativeiro de Faraó, para tirar o povo de Deus do Egito, que estava sendo escravizado. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Moisés era um homem cheio de limitações. Primeira coisa, limitação humana. Como poderia um homem conduzir milhares de pessoas, sendo ele gago, apostado de uma deficiência? Como poderia, imaginem vocês, que fosse ter um comitê político, um comício político, e alguém fosse falar para centenas de pessoas sendo gago. Essa foi a primeira limitação que Moisés apresentou para o Senhor. Além de tudo isso, Moisés nasceu numa circunstância que a sua mãe, todo mundo conhece, acredito eu, uma parte da história de Moisés, que ele foi deixado num cesto e a filha de Faraó o criou. Ele foi criado sob os costumes egípcios, mas ele tinha no seu coração algo para defender a sua pátria. E aos 40 anos de idade, Moisés comete um erro. Moisés era um homicida. Ele matou uma pessoa que fazia parte, para vocês entenderem, do regime militar daquela época. Um soldado. E Moisés teve que fugir para uma outra região para fugir da prisão, da morte. Então Moisés viveu todas essas circunstâncias. Quando Deus chamou Davi para fazer algo extraordinário, Davi era apenas um menino, filho de Jessé. Era um moço simples, franzino, pastor de ovelhas. E Deus levou Samuel para poder ungir o segundo rei de Israel. Segundo os relatos bíblicos, o maior rei da história de Israel. Davi era o menor dos seus irmãos. O próprio pai, sendo ele, não acreditava que, olhando fisicamente para a vida de Davi, pela circunstância da vida de Davi, poderia ele oferecer algo para aquela nação. Ele era apenas um menino. Quando Deus chamou Gideão para fazer algo extraordinário naquele tempo, Gideão era um complexado. Gideão sofria uma das maiores síndromes da humanidade. Tinha complexo.
Primeiro, que ele tinha síndrome porque achava que a sua família era a melhor família na região de Manassés. E que ele não tinha condições de fazer nada. Até o dia que Deus o chamou. E a palavra de Deus nos relata, pela sua história, que ele estava na tuia, socando milho, escondido. Porque quando Deus levantou o Gideão para fazer, e vocês vão ver lá na frente, que eu vou falar sobre um pouco da história dele lá na frente, era essa circunstância. Quando Deus chamou Amós, um dos profetas menores, para falar talvez naquela época para o povo, para poder falar para o povo daquela época, Israel vivia um dos seus melhores momentos de prosperidade. E o povo pecou contra Deus naquela circunstância, e por isso Deus precisava usar alguém. Porque profeta na palavra para os dias de hoje é boca de Deus. Profeta era uma figura representativa do meio administrativo político. Hoje nós temos no nosso sistema que é presidencialista, nós temos presidente, governador, deputados, senadores, prefeito e vice-prefeito. Porque nós precisamos entender uma coisa, irmãos, dentro da palavra de Deus. Naquela época lá atrás, Deus não queria que fosse levantado em Israel rei humano. Mas o povo não estava satisfeito com nada que Deus tinha dado. Clamaram por um homem. Deus levantou Saul, que pela sua vaidade, pelo seu orgulho, caiu. Pois Deus levantou o segundo rei de Israel, que foi Davi. E aqui Deus levantou Amós. E você sabe o que era Amós? Era um homem pobre, de família simples, que vivia numa região que não era das melhores regiões. Vamos pegar aqui para que vocês tragam para o dia de hoje. Uma região localizada no nosso país, no Nordeste, por exemplo, Piauí, que é uma das regiões mais atingidas aí pela seca e pela miséria. E você sabe o que Amós fazia? Amós era apenas um boiadeiro. Era um homem que conduzia um rebanho bovino. Além disso, era um catador que lá para ele chama sicomoras, que significa figueira. Ele era um catador de figo. E quando Deus buscou Amós para falar que aquele reinado, daquele rei, que é o rei Jaborião, segundo, 2, que Israel vivia naquele momento o seu auge da prosperidade, das conquistas, mas o povo se deixou levar pela luxúria e esqueceu de agradecer a Deus por aquilo que Deus estava dando. Que é outra coisa que eu quero dizer, tudo que você tem na sua vida é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. É Deus que te deu e nós temos que lembrar disso todos os dias. Quando Deus chamou o profeta Isaías, o profeta Isaías era um homem dependente espiritualmente do rei Uzias. Era um homem de lábios impuros. E quando Deus chamou e ele viu a face de Deus, ele disse: o que posso eu oferecer, mesmo na minha imperfeição, no meu pecado? O Senhor me levantou como profeta messiânico. Talvez você pode estar se perguntando, por que o Rafael está citando vários personagens da Bíblia? Irmãos, o que o Deus fez no passado, Ele faz no presente, Ele fará no futuro. Eu quero que você entenda realmente o contexto dessa mensagem.
E Deus não está perguntando o que você tem para oferecer. Deus não está olhando para aquilo que você imagina que é a sua capacidade, que é a sua limitação. Deus, Ele realmente está olhando para algumas condições. E uma das condições de Deus, eu vou falar de 3. Talvez essa nos dias de hoje seja uma das mais difíceis de nós vivermos realmente a essência dela. É a disponibilidade. Deus está à procura de pessoas que estejam disponíveis para fazer a sua obra. Essa é a primeira condição que Deus olha para você. Essa é a primeira condição que Deus olha para a sua vida e que eu estou falando para você nesta noite, de disposição. E eu quero pedir para algum dos irmãos que se dispuser, para que abra sobre o livro de Ezequiel, capítulo 22, e leia para mim do versículo 26 ao 29. O que Deus me mostrou sobre esse texto para os dias de hoje. Eu quero que você realmente saia aqui esta noite transformado, confiante naquilo que Deus quer trazer nessa mensagem para a sua vida. Ezequiel 22, do 26 ao 29. Seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernam o impuro do puro, e nem dos sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus princípios no meio dela são como lobos, que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Irmãos, veja esse texto aqui, descrito pelo profeta Ezequiel. Deus está falando profundamente com o povo. Sacerdote, naquela época, era a pessoa, no Antigo Testamento, responsável por buscar a presença de Deus para o povo. Príncipe. Aqui, antes de vivermos o período da monarquia, que foi após o reinado de Saul, que foi o primeiro rei monarca. Monarca significa o quê? Rei terrestre, rei humano. Monarquia é um sistema de governo. Príncipe aqui eram os juízes que tinham essa atribuição administrativa de cuidar. O que busca o juiz nos nossos dias de hoje? A imparcialidade e a justiça. Então o sacerdote buscava a justificação, a justiça para o povo. O príncipe aqui, que está figurando, que para nós nos dias de hoje, o sacerdote representa o quê? Os anjos que Deus levanta sobre a face dessa terra, que são os pastores, são as lideranças religiosas, para buscar, para nos ensinar. Príncipe para os dias de hoje quer dizer o quê? Governo. Profeta quer dizer o quê para nós nos dias de hoje? Para mim e para a sua vida, porque eu e você somos profetas de Deus. Pessoas que se levantam
para ser usado como boca de Deus. E a boca de Deus era usada para os profetas, pelos profetas, para dar a direção. E aqui o Senhor estava falando naquele tempo, onde o povo estava contaminado com a idolatria, estava contaminado com a luxúria, estava servindo e misturando a sua origem, achava que podia servir a dois deuses, servir a Deus e a Baal. E como vocês podem observar aqui, a palavra diz muito clara que o Senhor não encontrou nenhuma dessas três pessoas, sacerdote, príncipe e profeta, para ficar na brecha, para ficar entre o povo e Deus. Quando você entra na brecha para orar para alguma pessoa, você está colocando a sua vida ministerial, a sua vida espiritual diante do Deus pela vida de alguém, para buscar redenção, para buscar santificação, para buscar renovo, aquilo que você tem que buscar de Deus, cura, libertação. Por que tem intercessores na igreja no dia de hoje? Para ficar na brecha, quando o pastor está ministrando, para se colocar na brecha. E nós temos que orar, porque ficam as retaliações, e não tinha ninguém preparado. Isso foi algo que realmente Deus falou profundamente ao meu coração, no sentido que nos dias de hoje, a igreja tem vivido as mesmas síndromes do passado. Quantas e quantas pessoas buscaram a face do Senhor? O Senhor levantou autoridades, o Senhor operou na vida da pessoa, milagre, levantou da cadeira, levantou do leito, e não voltaram para agradecer, não permaneceram na presença do Senhor. Meus amados, Deus procura pessoas disponíveis como Paulo. Deus procura pessoas disponíveis como Isaías, que mesmo com seus defeitos, com todos os seus problemas, com todas as suas limitações, quando tiveram um encontro real com Deus, entenderam que não era eles que viviam mais. Como Paulo diz, não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E eu quero te fazer uma pergunta, e que você possa refletir profundamente sobre o valor da pergunta que eu vou te fazer. Você está disponível ou indisponível para Deus? Outra pergunta que eu quero fazer: você já teve um encontro com o Senhor? Porque aquele que tem um encontro real com Deus não fica com a mesma circunstância. A primeira coisa, quando nós aceitamos a Jesus e tomamos a nossa cruz, que é a morte para o mundo, que nós entendemos, nós fazemos como fez Paulo, de perseguidor, passou a ser um dos apóstolos mais importantes da história narrada na Bíblia. O homem que moldou e que implantou o cristianismo. O homem que sozinho levou a palavra de Deus para a Ásia, para o Oriente e para vários outros cantos do mundo. O homem que, quando teve o encontro com Jesus, que a luz de Cristo resplandeceu sobre a sua vida, e a luz de Cristo para a nossa vida nessa noite é a palavra dele, é aquilo que ele deixou para que nós examinássemos, que nós meditássemos nela dia e noite. Pois quando Paulo teve o encontro, e foi necessário que ele ficasse sem enxergar,
que a luz de Cristo resplandeceu sobre a sua vida, Ele mudou uma história. E não foi uma história pequena. Outra coisa que eu quero te dizer, que é outra condição daquilo que nós lemos na palavra nessa noite, que eu quero falar na sua vida. Deus procura pessoas desprezíveis e loucas. Deus gosta de usar os loucos. Será que alguém aqui ainda duvida depois de tudo que foi lido, que foi falado da palavra, dos exemplos que foi dado? Se você ainda duvida, eu quero levar você a examinar, junto comigo, em sua sã consciência, você acha que alguma pessoa normal chegaria na frente de um mar e diria: abre-te, com um exército imenso atrás para te pegar? Alguma pessoa normal olharia para cima e gritaria para o sol: para, sol! Josué fez isso. Ah, mas por que tinha que parar Josué? Josué estava num combate. E ele temia que a noite chegasse e que ele tivesse que parar de guerrear, porque ele não sabia a circunstância que seria no amanhecer, porque ali naquele entardecer, naquele começo de tarde, ao meio-dia, ele sabia que a noite se apresentaria e ele estava ali tendo êxito naquela batalha. E na sua ansiedade, Josué procurou a Deus e orou a Deus. E esse é um fenômeno que a ciência tenta explicar até hoje. E o sol parou. Ou você acha que alguma pessoa normal, com um povo, que ele estava há 40 anos ali no deserto. Deserto todo mundo sabe, o sistema é árido. Da onde você vai, alguma pessoa normal pegaria o seu cajado e tocaria na rocha: brota, Tiago. Então não sou eu que estou inventando nenhuma circunstância. Se você crê na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, se você tem a Bíblia como a única e suficiente regra de fé da sua vida, você consegue entender que só a partir do momento que você tem olhos espirituais, você consegue ler, entender e crer que Deus fez tudo isso no passado e Ele quer fazer no presente. Amém. Glória a Deus. Você acha que alguma pessoa normal ficaria quietinha, sentada dentro de uma cova com leões famintos? Quando Deus chamou Daniel, ele era um jovem. Um jovem que foi criado numa família abastada. Um homem culto. E que a palavra de Deus se refere a Daniel como um homem que não tinha dolo, nem culpa. Um homem de integridade. Um jovem de integridade. Pois é. Ele ficou ali, dentro daquela cova, com leões, que foi preparado, talvez, sei lá por quantos dias, sem comer, para que a partir do momento que Daniel fosse jogado dentro das covas dos leões, que ele fosse devorado antes mesmo dele cair, lá no fundo da cova. Você acha que alguma pessoa normal ficaria dando voltas e cantando até que as muralhas de uma cidade caíssem? Pois é, Josué também fez isso. Cantou na presença de Deus. Deu 7 voltas nas muralhas de Jericó. Aí eu pergunto para você. Você acha que alguma pessoa normal teria a capacidade de fazer isso? Eu quero dizer algo para você nessa noite profunda, que o Espírito Santo está falando profundamente no meu coração. Queria que por alguns minutos você fechasse os seus olhos.
se até na presente data você não tem um ótimo currículo, você se acha insignificante, desacreditado, sem talentos, eu quero te dar uma boa notícia. Deus está procurando pessoas como você para ser usado por Ele. Glória a Deus. Deus procura pessoas dispostas a serem cheios da unção e farão a diferença. Oh, glória a Deus. Eu queria que nesse momento você começasse a refletir na sua vida e te dar essa boa notícia. Você pode abrir os seus olhos, olhar aqui para mim um pouquinho. Essa é a terceira condição que Deus procura na sua vida. A disposição para serem cheias da unção. E essa unção é que fará a diferença na minha e na sua vida. Glória a Deus. Todos aqui já cantaram pelo menos uma ou duas vezes o hino de Naamã. Naamã era um capitão do exército do povo sírio. E certa feita, por causa do coração de Naamã, por causa da integridade de Naamã, Deus poupou de exterminar o povo. Naamã era um homem muito querido pelo povo da Síria, que hoje são os árabes. Ele era muito querido, porque ele era uma pessoa de conduta excelente, tinha um coração de justiça, e por amor à vida dele, Deus poupou que exterminasse a raça. Deu livramento, por amor da vida e do coração de Naamã. Deus poupou e deu livramento. E por essa feita, ele era uma pessoa extremamente respeitada, como um bom combatente militar. E o povo reconheceu que por causa dele, da sua integridade, da sua conduta, Deus de Israel. E você sabe que o Emirados Árabes existe a briga até hoje. E essa bíblica ela é profética. E um espera o profeta Maomé, que é a parte dos palestinos ali, da Síria, dos árabes. Não existe esse confronto na faixa de Gaza. Então sempre foram nações inimigas. Mas o povo reconheceu que Deus olhou para a vida de Naamã e poupou aquele povo. Então o povo reconhecia que o Deus de Israel tinha feito algo sobre a vida de Naamã. Porém Naamã sofria de uma doença que naquela época era a doença mais tenebrosa. E Naamã era complexado. Naamã não se sentia realizado. Ele reconhecia a gratidão do seu povo, porém, no seu íntimo, ele sofria, era acometido de uma doença terrível, que era a lepra. Aí você sabe o que acontece? Numa dessas lutas, desses confrontos, eles pegaram uma jovem. A Bíblia, algumas traduções diz jovem, outras dizem criança. Então vamos imaginar que seja alguém da idade dos 12 aos 18 anos, para ser mordoma da mulher de Naamã. E percebida essa criança que conhecia a palavra do Senhor, ela vira para a mulher de Naamã e diz: pudera que o meu Senhor fosse até Jerusalém para ter como profeta. E Naamã foi. E aí o profeta mandou com que ele mergulhasse
E o rei da Síria, escreveu uma carta para o rei em Israel, pedindo para que ele o curasse. O rei se irou, como podia ele fazer algo dessa natureza. Mas tinha um profeta de Deus, o profeta de Deus, mande que ele venha, e você saberá que há Deus em Israel. E Naamã mergulhou por 7 vezes, e foi curado. Então quero dizer para você, essa noite, que essa unção que fez a diferença na vida de uma criança, Deus está procurando pessoas para que tenha disposição para fazer a sua obra e que queira ser cheia da unção e fará toda a diferença. José, um adolescente cheio de unção de Deus, fez a diferença no Egito. Talvez seja uma das histórias mais belas da Bíblia. José é um sonhador, o 11º filho de Jacó, que provocou a ira da inveja no coração dos seus irmãos, porque ele era um filho dedicado, ele tinha o espírito de liderança, e Jacó não escondia dos demais filhos o apreço que ele tinha diferenciado por José. E José foi vendido para os ismaelitas por 20 moedas de prata. E ficou cativo. No Egito. E lá ele nunca perdeu a sua confiança. Ficou cativo 5 anos. Interpretou o sonho de Faraó, que é o sonho que eu acho que todos conhecem a história das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, que as 7 vacas magras vinha, comia as 7 vacas gordas. José interpretou o sonho e de escravo passou a ser governador. O segundo homem, coisa que até hoje não se escreveu nos anais da história do povo egípcio. E além de tudo isso, aqueles que o venderam, que os trocaram, ele trouxe para a sua terra. Escolheu a melhor terra que tinha, que ele governava, e trouxe a sua família, os seus irmãos, e instalaram ali. E ele preparou o celeiro. E foi invejado por todos os profetas que existiam naquela época, por todos os governantes. Porque Deus deu sabedoria, deu visão, e ele não desistiu dos seus sonhos. E ele foi num povo que representa o Egito para nós hoje, no deserto, um povo descrente que cultua vários deuses, um povo místico. Deus levantou um homem como governante, de escravo passou a ser governante. E o povo viveu 7 anos de abastecimento, de celeiro cheio. E ele preparou para os 7 anos da vaca magra, que seria 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca. E ali não faltou nada. Pois eu quero te dizer que Deus pode fazer isso na sua vida. Aleluia, Jesus. Davi, um adolescente cheio da unção de Deus, fez a diferença em Jerusalém. E agora eu quero falar algo profundamente para o seu coração, que era a circunstância que Davi vivia. Se você é rejeitado pelo teu seio familiar, se você acha o melhor do seu irmão, mas se você realmente está disposto para a obra de Deus e disposto de ser cheio da unção de Deus, Deus fará na sua vida profeticamente o que ele fez com Davi. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus continua procurando adolescentes, pessoas para encher de unção e fazer a diferença. Tem 4 características que eu tirei desse texto
daquele que é cheio da unção. Apenas 4 que são suficientemente para a nossa vida. A primeira característica da pessoa que é cheia da unção de Deus, vê o que ninguém vê. Personagem para ilustrar isso: Paulo. Qual dos apóstolos, qual dos outros personagens relatou o apostolado de Cristo como Paulo? O segundo fala o que ninguém fala: Elias. Elias foi levantado profeta na pior fase de Israel, que foi sobre a divisão dos reinos do norte e do sul, e ele estava sob o comando do rei de Acabe, que todo mundo conhece, a história de Acabe e Jezabel. Por isso Elias se levantou contra os profetas de Baal. Por isso, com nenhum exemplo melhor do que Elias para falar, porque ele enfrentou a pior fase, a fase da idolatria. O povo estava prostituído e ele pegou o seu povo e teve a coragem de dizer: a qual Deus servirá? Ao Deus dos exércitos, ao Deus de Israel ou a Baal? Outra característica: ouve o que ninguém ouve. O profeta Samuel, um exemplo. Um homem de sensibilidade, um homem de conhecimento, um homem com o coração realmente voltado, preocupado sobre a orientação e a direção de Deus. E aqui começa um reinado diferenciado. Samuel foi o profeta escolhido para ungir o primeiro rei de Israel, reino monarca do homem, que foi Saul, e ungiu a Davi. Era um homem que tinha a sensibilidade da direção de Deus. A quarta característica: faz o que ninguém faz. Ninguém melhor para traduzir como o rei Davi. Qual homem, ou melhor, qual adolescente teria coragem de enfrentar o gigante Golias? Eu quero dizer para você que se você é cheio da unção de Deus, se você realmente tem um propósito no seu coração de ser cheio da unção de Deus, se você tem a disposição de ser cheio da unção de Deus, não há gigante que possa prevalecer na sua vida. Amém. Qualquer gigante diante da tua presença vai se tombar. Irmãos, com Ele, sobre a unção dEle, sobre a direção dEle, Elias venceu 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Com ele, Sansão foi um guerreiro imbatível. Com ele, Davi venceu o gigante Golias. Com ele, Daniel sobreviveu na cova dos leões. Com ele, 3 jovens passaram no meio de uma fornalha ardente: Sadraque, Mesaque e Abednego. Com ele, pessoas comuns, como eu e você, podem fazer coisas extraordinárias. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Eu queria que você refletisse nesse momento. Para concluir, eu gostaria de orar com você e para você nesse momento. Senhor nosso Deus, Senhor, como incomensurável é o seu amor. Sim, meu Pai. Deus, obrigado
por essa noite tão gostosa na Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está presente. Obrigado por esta palavra gloriosa que o Senhor nos trouxe essa noite. Pai, que esta palavra realmente possa começar neste momento a escrever a nossa história. E que realmente nós tenhamos, ó Deus, disposição para a Tua obra. Disposição para sermos cheios da Tua unção. Prepara, Senhor, a nossa vida, para que possamos começar a viver o Teu sobrenatural, a experimentar as coisas extraordinárias, que é sair do comum, Senhor. É viver além da normalidade. Senhor, e nós sabemos que nós somos a supremacia da Tua criação. E que apraz a mim e a cada um dos irmãos e a cada um daqueles que crê, que se batizaram e crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Cabe a nós, Senhor, sermos Teu servo na face dessa terra. Pai, nesse momento eu quero orar em especial, para que realmente nós possamos entender e viver no nosso dia a dia a verdade. Ó Deus, não só de falar palavras ao léu, mas de testemunharmos, assim como esses personagens do passado testemunharam, Senhor, e experimentaram da Tua unção e viver o extraordinário do Senhor. Ó Pai, que nós possamos viver e entendermos que não há outro lugar para aqueles que estão em Cristo, Senhor Deus. Não há outro lugar melhor para estar que não esteja aos Seus pés, Senhor, sobre a Tua direção, andando debaixo da Tua nuvem, Senhor, sobre a Tua orientação. E prepara a nossa vida, ó Pai, para que no nosso dia a dia possamos nós colocarmos à disposição do Teu reino para fazer a Tua obra. E que o Senhor venha nos encher, ó Deus, da unção de Davi, da unção de Elias, ó Deus, que foi transportado pelo redemoinho. Ó Pai querido, tamanha era a unção que havia sobre a sua vida. Pai, aumente a nossa fé. Pai, nos dê a fé de Abraão. Senhor, nos dê a paciência de Jó. E nos dê a característica, Senhor, do Teu Filho amado Jesus. Que realmente possamos viver a verdade e sermos a imagem e semelhança do Senhor. Pai, eu Te louvo e Te agradeço por esta noite, pelo privilégio, pela alegria de estarmos aqui na casa do irmão Leandro, da irmã Ana Cláudia, na presença dos irmãos. Pai, porque não tem algo que traga mais alegria ao meu coração do que pregar a Tua santa palavra e falar do Teu amor. Por isso despeça sobre nós, ó Deus querido, a unção do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos levar em paz, guardados e abençoados pelas Tuas mãos santas e poderosas. Assim eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.